Fala concurseira, aqui que eu vos fala é o professor Alessandro. Para mim é um privilégio preparar esse vídeo para você aqui, que tem um nome, tá, gente? Esse é um projeto que eu estou iniciando, tá? Que é um projeto denominado Testando o Seu Conhecimento em Língua Portuguesa, tá? Então eu separei aqui algumas questões, tá? Recentes, bem atuais, da banca Instituto Consulpan. E aí eu vou dar um tempinho para você responder, certo? E aí logo em seguida eu vou comentar a alternativa correta, tá? Eu não vou detalhar nesse projeto as outras alternativas, a não ser algumas que sejam necessárias, tá bom? Então olha só, eu quero aproveitar e chamar sua atenção e lhe convidar para outros projetos, tá? Aqui no meu canal no YouTube. Tudo para ajudar aqui a você no entendimento, né, da língua portuguesa. Então olha só. Tem aqui o projeto Facinho, que logo eu estarei disponibilizando a primeira aula teórica com algumas questões também de concurso. Não só da banca Instituto Consulpan, tá? Mas de outras bancas por aí, ok? Então, nesse projeto Facinho, tá? Eu vou dar conceito, eu vou começar, por exemplo, trabalhando o conteúdo morfossintaxe, já visto que ele cai bastante nas provas de concurso. Então, para você que tem dificuldade, para você que porventura está começando a estudar agora, tá? Então esse projeto Português Facinho é para você. E também para você que está aí avançado nos estudos de língua portuguesa, porque vez ou outra muda alguma nomenclatura, alguma coisa, então é importante você se atualizar. O outro projeto, tá, gente? Então olha só. Nesse primeiro vídeo aqui, dessa parte testando seu conhecimento de língua portuguesa, certo? Eu separei algumas questões de gramática. Mas olha só, essa banca também ela vem mudando algum estilo da prova dela e cobrando gêneros textuais, tá? Não apenas ela, como outras bancas também de concurso. Pensando nisso, outro projeto que eu te convido, tá? Que vai ter aqui no meu canal no YouTube, tá? É o projeto aí com o nome Gêneros Textuais em Concurso. Gente, então eu vou apresentar teoria para você, por exemplo, crônica tem caído bastante, artigo de opinião, então eu vou apresentar a teoria, o conceito, exemplos, eu vou ler para você explicar as características e, claro, trabalhar em cima de questões recentes, tá? Pelas diversas bancas de concurso aqui no Brasil, tá? Tudo para ajudar aí, tá? Você que tem me ajudado no meu canal do YouTube. Claro, já vou para aqui, eu já vou já iniciar, né, o vídeo, tá, gente? Que eu também não quero que ele fique extenso, que ele fique bem objetivo, ok? Mas antes eu quero te pedir, olha só, aí no canto aí superior, né, esquerdo da tela, nesse caso para mim, pelo menos, você tem aí o meu nome, né, no meu canal no YouTube, professor Alessandro. Peço que você que ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Do lado aí tem o meu perfil no Instagram, peço também que você me siga lá, porque eu estou preparando uma série de coisas aqui, de dicas de língua portuguesa, eu vou postar lá. E lá também tem resultados. Você que queira correção, você que queira, por exemplo, e-books para prova discursiva, só falar comigo, tá certo, gente? E olha só, gente, eu tenho um canal no Telegram. Você digita lá, Professor Alessandro, esse é o meu rosto, a minha foto que eu utilizo, e lá eu costumo postar materiais. Então, nos materiais subsequentes, em que eu estarei colocando teoria e bem questões, tá? E como questões, eu vou jogar lá para você, vai ficar disponível, tá bom? Então, galera aí, ó, galera que se prepara para essa banca, Instituto Consulpan, muito obrigado, tá? Pelo prestígio que vocês têm me dado aqui no YouTube. Então também é por causa de vocês esses projetos que estão nascendo aqui, tá? Até porque a banca Instituto Consulpan, mano, o que ela ganha de concurso, de licitação nesse Brasil não é brincadeira. Então, como eu disse, não é apenas ela, tá, gente? Eu vou preparar aqui questões recentes de outras bancas por aí, que é aquela banca que vai com certeza fazer parte aí, né? Ganhou a licitação do seu concurso, ok, gente? Então, aqui no meu canal no YouTube você vai ter playlist, tá? Esse vídeo já está na playlist denominada, tá? Nesse caso, Teste Seu Conhecimento de Língua Portuguesa. Então, cada projeto vai ter uma playlist para você ir logo lá e já indicar e preparar os vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos passar aqui, ok? Deixa eu só, pronto. Vamos lá. Então, nesse caso aí, né, eu preparei algumas questões de sintaxe, de morfossintaxe, que no caso, por exemplo, de bancas como o Sebrasp, normalmente o nome desse conteúdo que aparece é domínio da estrutura morfossintática do período, mas a mesma coisa.
tá? Eu só te lembrando, eu te convido, que vai ter aqui, tá? Essa parte aí eu vou explicar, eu vou colocar aulas para você sobre a morfossintaxe, sobre essa parte todinha aí, em forma de teoria, tá, gente? Eu só reitero aqui rapidinho, só peço a sua atenção, até porque nesse primeiro vídeo eu vou explicar algumas coisas. No próximo vai ter mais isso não, tá, gente? Eu tinha meu outro canal que foi hackeado, eu tinha mais 5 videoaulas, só para você ter uma ideia. E que eu explicava detalhadamente, tá? Desde o conceito de enunciado, frase, oração em período, característica de cada um, tipo de frase, os termos essenciais, integrantes, acessórios. Mas infelizmente eu não consegui recuperar esses vídeos. Não seja por isso, já preparei um material bacana aqui para vocês, tá? E aí eu estou confeccionando o vídeo com uma linguagem acessível, com dicas, para que você venha aprender o português e não venha esquecer jamais, tá, gente? Então, esse projeto aí você vai ter, tá? A parte teórica com algumas questões de concurso, lógico, sobre a questão da sintaxe, que ela é de mais importante. E não vai ser vídeo somente nessa parte aí, tá, gente? Então, vamos ter aqui toda a parte da língua portuguesa, você vai ter aqui no meu canal, totalmente gratuito, ok? Então, rapidamente falando sobre mim, sou professor mestrando de língua portuguesa, sou professor concursado com duplo vínculo, tá, gente? Efetivo, graças a Deus, tá bom? Mais de 17 anos que eu leciono, e nem por isso eu deixo de estudar, deixo de pesquisar, até porque eu gosto muito, e eu estou aqui porque eu gosto bastante, tá? Então, de estar atualizado, de estar acompanhando as provas de concurso, de ler as provas sem ver o gabarito, a princípio, porque quando você observa o gabarito, ele acaba te induzindo aquela questão que a banca quer. Então, graças a isso, essa expertise eu tenho, por exemplo, evitado que muitos candidatos aí, por exemplo, em alguns concursos, né, coloquem anulação de questões. Então, essa banca aqui, ela, de vez em quando eu vejo umas questões absurdas, tá? Que aí eu vou também lhe passar essa segurança, essa tranquilidade, porque às vezes tem questões cujo gabarito está errado. E aí, se não tiver o domínio da língua portuguesa, acaba que o professor, alguém vai passar errado também, que não é o caso aqui, certo? Então, professor especialista, olha só, graças a Deus no estado do Pará eu tenho praticamente, né, os 3 diplomas das maiores universidades públicas, né? Eu louvo a Deus por isso, tá? Universidade Federal, Universidade Estadual e agora mais recente, né, eu estou concluindo, em nome de Jesus vai dar tudo certo, curso de mestrado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, ok? Tudo isso aí eu coloco para dar segurança. Além disso, eu sou professor YouTube. Então, bora lá para a primeira questão. Como eu falei, não vou detalhar, tá? Aqui, porque eu quero que você assista as aulas, aos vídeos do meu projeto, lá como eu falei, certo? Português facinho, morfossintaxe. Vou passar aula teórica aqui de maneira bem didática para você entender esse negócio aí, essa língua portuguesa que cai bastante concurso, ok? Então vamos lá, essa aqui é uma das questões recentes da banca, como eu falei, Instituto Consulpan, nível médio, nível superior, nível fundamental, tá, gente? Aqui, até porque quando a gente observa algumas provas da banca, tem prova do nível médio que às vezes é mais complexa que a do nível superior, tá? Então, isso aqui serve para nível fundamental, nível médio, nível superior, ok? Então a questão diz assim, ó, bora ver aí. Em a retina é responsável pela captação de luz, que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro, o termo oracional está devidamente classificado como A, complemento nominal, B, agente da passiva, C, adjunto adnominal, D, predicativo do sujeito e E, agente circunstancial. O termo, que termo é esse, professor? Então, dando tempinho aí, você pausa, certo? Alternativa correta? A. Alternativa A. Vá contando aí, veja a sua percentagem de acerto. Então, eu explico por que a alternativa A correta não pode ser outra. Tá? Então, o que acontece que nós temos aqui, gente? Olha, nós temos aqui, ó, nessa oração, ok? Cujo predicado é nominal. Nós temos aqui, ó, verbo de ligação, é isso? Um verbo de ligação. Esse verbo de ligação está ligando aqui, ó, esse termo ao nome retina. Que esse termo aqui, que nós chamamos de quê? Tá? É o atributo do sujeito. Tá? Então, nesse caso aí, depois do verbo de ligação, pelo menos nesse contexto aqui, tá bom? Nós vamos chamar isso aqui de predicativo do sujeito. Ou seja,
Quem normalmente assume a função de predicativo do sujeito é um nome, tá? É um atributo, nesse caso, um adjetivo. Logo, o que acontece? Essa expressão bem aqui, ela está o quê? Completando o sentido, tá, da palavra, do atributo aí, nesse caso, né, do qualificador responsável. Logo, tá, na língua portuguesa, termo da oração que cumpre essa função de completar, né, o sentido de um nome, que pode ser de um substantivo, pode ser de um adjetivo, é justamente o que? O complemento nominal. E nesse caso aqui, normalmente ele é acompanhado da preposição. Aí você vai dizer, professor, mas não tem preposição. Eu vou dizer, tem sim, que é a contração de por mais a, que não forma aquilo que você está pensando, né? Forma, nesse caso, pelo. Mas nem por isso, gente, olha só. Como eu disse, eu vou detalhar melhor no projeto Português Facinho. Eu vou dizer, veja bem, normalmente se confunde a adjunta de nominal com o complemento nominal. O que é que acontece? O adjunta de nominal é um termo acessório, certo? Ele não tem tanta importância, ele não modifica tanto o nome, por exemplo, quanto o complemento nominal. Como o nome já diz, ele completa o sentido do nome. Por isso que ele faz parte dos termos integrantes, certo? Então, olha só, a adjunta de nominal, quem pode ser aqui? O artigo, por exemplo, porque está próximo, está junto de um nome, mas não completa o sentido do nome. Então, nesse caso, por isso que o termo oracional está devidamente classificado como que? Complemento nominal, ou seja, completa aqui o nome. Tanto é que faz falta, vamos tirá-lo? A retina é responsável que irá formar as imagens. Responsável pelo quê? Ou seja, assim como alguns verbos precisam ter o objeto, um complemento, eu tenho nomes, como nesse caso aí, tá? A palavra responsável que precisa de complemento. Ok? Você acertou? Parabéns. Se você errou, continue estudando. Mais uma. Questão 9 também, de recente, 2023, Banca Consulpan, Instituto Consulpan, tá, gente? Eu só peço desculpa se eu estiver um pouquinho rouco, tá? Se porventura eu tosser aqui, peço desculpa, tá, gente? Porque a minha cidade tá igual a cidade de Manaus, tá? Muita fumaça, mano, muita fumaça, e isso tem prejudicado a gente, tá bom? Mas eu espero que esteja dando para você entender. Então tá aí, enquanto eu converso com você, já deu tempinho, ok? Eu vou ler agora a questão, e como eu disse, eu não vou detalhar ainda aqui, tá? Porque essa série é testando o seu conhecimento, cada alternativa. Eu vou deixar isso para nossas aulas do nosso projeto Português Facinho. Não vai deixar de assistir, pelo amor de Deus. Tá, professor? Quando? Logo, logo, aqui no meu canal no YouTube. Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo oracional com a função de objeto direto. Aí eu vou só explicar aqui, vamos lá. O que é o objeto direto? Tá? É o complemento de um verbo. Então eu tenho, nesse caso na língua portuguesa, o verbo transitivo direto, eu tenho o verbo transitivo indireto, certo? Opa, deixa eu ajeitar aqui, pegar a borracha. Vamos lá. Agora sim. Eu tenho o verbo transitivo direto na língua portuguesa, o verbo transitivo indireto e o verbo que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá? Além disso, eu tenho o verbo transitivo, mas isso é para nossa aula, como eu falei, ok? Vou explicar bem detalhado para você, ok? Então, o que acontece? O verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, tá? Um ou outro precisa de um complemento, ou seja, precisa de uma palavra ou um conjunto de palavras ou uma oração, nesse caso, que vai completar o sentido dele. O que acontece? O verbo intransitivo indireto, ele é precedido de preposição, no caso, o complemento, ou seja, antes do complemento eu tenho preposição. Já o verbo transitivo direto, o complemento dele não precisa de preposição. Então, nesse caso, eu chamo de objeto direto, o complemento do verbo transitivo direto, e objeto indireto, o complemento do verbo transitivo indireto. Aí olha só, essa banca é curiosa, cara. Tá? Olha o gabarito. Olha o gabarito que ela tinha dado. Bora ver se você acertou. Tá? Já digo a resposta. A banca, a princípio, viu? O gabarito dela, olha.
Ei, para com isso. Por isso que eu digo, gente, muito importante que esteja alguém do outro lado aqui, tá? Com experiência. Não que eu diga assim, eu sei tudo, não. Tá? Mas nessa área, meu irmão, eu pesquiso, eu leio bastante, estudo e não paro. Ok? Então, olha só. Você vai ver aqui, por exemplo, uma questão dessa. Aí eu vou lá, deixa eu ver. Poxa, a questão eu já sei qual é. Mas aí o gabarito da banca, olha só. Alternativa A. Não pode. Mas veja bem, por exemplo, se você não tiver o domínio do conteúdo, você vai pensar que é. Mas por que a banca disse que era até então a alternativa A? Porque, olha só, disse, aqui eu tenho o objeto indireto. Calma aí. Elaborador de item, presta atenção no que você fez, ao deslize. Cadê o verbo? Acesso é verbo? Aí não. O acesso, ele completa o sentido de quem? Isso, do verbo tem. Não tem o quê? Acesso, ou seja, tem verbo transitivo direto e o acesso é o complemento, o objeto direto do, nesse caso aí, do verbo. Então, nesse caso aí, professor, mas eu tenho objeto direto. Opa, acesso a quê? Nesse caso, a fonte segura de água completa o sentido aí do nome acesso. Então, isso aí não é objeto. Aí, o que foi que aconteceu? A banca alterou o gabarito, teve que colocar a resposta correta. E vamos ver qual é? Qual você diria aí? Então, a alternativa correta de fato é, se você marcou a alternativa C, você acertou mais uma questão. Parabéns para você. Comento. Por quê, professor? Então, olha aí, ó. Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe. Gente, esse tipo de verbo aqui, ó, não se restringe, não se refere, no que diz respeito, no que tange, em relação, preste atenção nesses tipos de expressões. Elas exigem, tá, o a preposição depois dela. E aí o que acontece? Se depois do a preposição tiver um substantivo do gênero feminino, e aí nesse caso, naturalmente, coloca-se o adjunto adnominal, ou seja, o artigo definido a. O que acontece? Essa fusão entre essas duas letras A forma a crase, ou seja, o acraseado. Certo? Então, nesse caso, ó, eu tenho verbo? Tenho. Isso aqui é o que em relação ao verbo? Isso aqui é o que? É o complemento, ou seja, essa expressão completa o sentido do verbo. Não se restringe apenas, inclui também o que, professor? Viu como eu tirei? Faltou aí completar o sentido? Não é isso? Então, nesse caso, o que acontece? O verbo não tem sentido completo. Então, no complemento desse verbo, a preposição, que onde é que está a preposição? Está bem aqui, tá? É o a preposição aqui da crase. Logo, eu tenho aqui o objeto indireto, porque é o complemento do verbo transitivo indireto. Ok? Professor, não é alternativa D? Nunca. Porque aqui, gente, nós temos um adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial. Ou seja, ele modifica, expressa uma circunstância de lugar. Por ser um termo acessório, veja que ele não faz tanta falta em relação de questão semântica nesse termo aí. Aliás, nesse enunciado. Quer ver? Ó? O estudo realizado mostrou que o consumo de água não tratada adequadamente pode aumentar em até 3 vezes o risco de contrair essa infecção. Perceberam como dá para a gente entender o sentido? Agora, tenta tirar ali, ó, da alternativa C, como eu tirei. Ou seja, faltou uma informação, faltou completar o sentido. Complemento verbal ou complemento nominal, por isso que são termos integrantes. Acessórios, não. Tá? Acessórios, eles têm uma certa importância, por exemplo, no enunciado. Só que, se eu excluir, eles não vão mudar drasticamente o sentido, como você acabou de ver. Ok? Mais dicas, como eu falei, no nosso projeto Português Facinho. Gente, então, para fechar, certo? Para que esse vídeo não fique extenso, mais uma questão você vai olhar aí. Professor, isso aí não é morfossintaxe, claro. Claro que não, né, gente? Mas aqui também eu não posso deixar de colocar questões como essa, que caem bastante nas provas de língua portuguesa. Mano, essa parte de conectivos cai bastante, certo? Olha aí.
Dá uma analisada. É a nossa última questão de hoje, na nossa série Teste seu conhecimento de língua portuguesa. Tá bom? Perdão, tá, gente? Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira. A locução conjuntiva, destacada no trecho, introduz a noção de... Aí, olha só. Preste atenção nessa expressão bem aqui, ó, gente. Viu? Preste atenção nisso. Quando você vê essa palavra na língua portuguesa, locução conjuntiva, locução prepositiva, locução adverbial, tá? Locução verbal, coloca na sua cabeça. Eu tenho duas ou mais palavras que funcionam na função de uma, nesse caso, conjunção. É o que acontece aqui, ó, uma vez que. Tá? Então, uma vez que faz parte do rol, tá, dos operadores argumentativos, das conjunções subordinadas adverbiais, que, normalmente, no seu contexto normal, expressa o sentido de causa, tá, gente? Então, às vezes, vem um como no lugar. Tudo isso vai ter no meu projeto Português Facinho. Então, nesse caso aí, qual a questão que você marcou? Então, se você marcou a alternativa, deixa eu ver aqui, Conceição não, causa, parabéns, tá? Veja aí o seu saldo, dessas questões, quantas você acertou, quantas você errou, comenta aqui no meu canal no YouTube, tá? Como eu falei para você, gente, esse é só o primeiro vídeo. Os próximos eu não vou explicar muita coisa. Eu já vou colocar as questões, já vou logo trabalhando direto. E como eu disse, tá? Viu aí a dúvida para você que está precisando, gente? Calma. Vai ter vídeo aqui eu explicando para você de maneira bem didática. Eu sei que, porventura, eu sei que tem muita gente com dificuldade. Eita, professor, eu vi seus vídeos. Eles me estimularam a estudar português porque eu não entendia. Gente, não é que eu sou mágico, é porque agora você quer aprender e aí o seu cérebro registra isso. Aí você pega a minha aula que eu explico aqui de maneira para lhe ajudar. Então ajuda porque você quer aprender. Então tem como você aprender ainda, viu? Não vai dizer que já está velha, que já está velha. Não existe isso não. Não tem idade para aprender. Vai depender da sua disposição, tá ok? Então, como eu falei lá no projeto Português Facinho, logo na nossa primeira aula, eu vou explicar para você de uma maneira bem didática, bem objetiva, que você vai entender. Ok, gente? Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Não pode ser nesse caso aí, ó, oposição, não pode ser condição, não pode ser consequência e muito menos concessão. Então, olha só, aqui eu tenho uma relação de causa e consequência. Visto que, como a lesão, uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o que acontece disso aí, ó, desculpa, relação de causa e consequência. Pode acontecer isso. Tá? Então, nesse caso aí, a introdução aí, aliás, a locução conjuntiva, destacada no trecho, introduz a noção de causa. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Deixo de novo o convite para o projeto Português Facinho. Coloquei Facinho porque é o nome que eu criei, tá, gente? Eu posso fazer isso e eu vou explicar por quê. E nosso primeiro conteúdo é morfossintaxe. Vou explicar para você o que é enunciado, os 3 tipos de enunciado. Vou explicar em língua portuguesa em concurso, mas também na redação. E depois, os termos essenciais, integrantes e acessórios da língua portuguesa, além dos especiais, né? No caso, o vocativo, né, como a gente sabe, e o aposto. Ok, gente? Então, meu muito obrigado. E fica só pedir para você se inscrever no meu canal, comentar e deixar o seu like, o seu comentário, a sua sugestão e me seguir no Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo.